Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Oi, gente, eu sou o Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre crimes reais. É o terceiro episódio que a gente faz sobre esse assunto, sempre é muito escutado e tá cada vez mais em alta, né? Eu acho que nunca teve tão em alta e a gente vai discutir nesse episódio hoje talvez o motivo, entender o porquê dessa ascensão do gênero. E para isso, não podia faltar Nath. Oi, gente! Não, eu acho que esse episódio devia se chamar Todo Mundo Gosta de Crime agora. Agora todo mundo realmente gosta, Porque, consome, né, pelo menos. Não, tá muito em alta. A gente, em todo canto, só se fala nisso. Só se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Arielle. Oi, gente, boa noite. Boa Estreante. noite. Mas foi ela que me puxou pro mundo do crime, viu? Vixe, é bem a cara dela Foi. mesmo. Ela, incrivelmente, ela assiste a série e vai dormir, como se não tivesse visto nada. Não, Assiste a gente almoça. Assiste almoçando. Quem sabe eu chego lá, né? Ah, bom demais. Uhum. E Juliana, Olá. a que se deve essa ascensão aí do gênero true crimes, né, dos crimes reais? O que vocês acham? Olha, eu acho que, assim, é uma curiosidade, Boa né, pergunta. que a gente nutre. Principalmente mulher. É verdade, viu, Nath? Foi um bom Sim. ponto, porque, tipo, eu chamei vocês três aqui Acha? hoje, mas sempre que eu vou pensar em convidados, na verdade são convidadas para esse episódio, porque todos os meus amigos que consomem esse tipo de conteúdo, a maioria são mulheres. Mas, assim, e por incrível que pareça, são as maiores vítimas, né? São as maiores vítimas, são as mulheres, e as que mais consomem também. Só que eu pelo menos, eu vou mais pra conhecer, pra eu me sentir segura. Porque quanto mais eu conheço, mais, assim, eu acho que... Sabe que você olha pro mundo de uma maneira diferente, não tão inocente? Porque você vê, você não vai entrar num carro de um louco que tá com o braço quebrado, entendeu? Você não vai aceitar uma bebida, né? Tipo, essa foi uma lição. Entende? Essa é uma lição que eu aprendi nessa última série que eu assisti, né? A gente vai já falar dela. Mas, tipo, não aceitar bebida de estranho. Então, assim, eu tava até falando Jamais. que eu comecei a ler o livro do John Douglas, né? O Mindhunter. E ele fala que ali, o primeiro capítulo do livro, ele fala justamente assim, entrando na mente do assassino, que é como se fosse um caçador, né? Ele vê a vítima de uma maneira vulnerável. Então, quanto mais vulnerável você é mais fácil você é pra ele, entendeu? Então, é tanto que, por exemplo, o modus operandi do Ted Bundy, se as pessoas que morreram eram gente boa, que pararam pra ajudar ele, entendeu? Os que não estão nem aí, que não ligaram, não, vai te lascar, eles estão vivos até hoje. Então é uma Entendi. coisa... Quanto mais vulnerável, né? Uhum. Faz sentido, viu? Então, pelo menos, eu vou por essa linha, assim, eu vou mesmo pela curiosidade, pelo lado psicológico, né, do assassino, essas coisas, e também pra conhecer, sabe, porque a gente tem um mundo aí, graças a Deus, os psicopatas, né, é uma minoria, mas existe, então a gente tem que estar atenta. E o mais assustador, né? São gente como a gente, né? São pessoas. Sim, porque reais e que às convivem. vezes a gente escuta, assim, as pessoas querem colocar as pessoas como monstros, né? O psicopata como monstro. E não, eles são pessoas, muitas vezes são as pessoas que a gente nem imagina, né? Que as pessoas não passa nem pela cabeça delas que eles seriam capazes de fazer as atrocidades que eles fizeram, sabe? E quando você vai ver, meu Deus, né? Eles fizeram tudo isso. E porque eles se camuflam muito, muito bem na sociedade, né? São pessoas super inteligentes, pessoas que falam muito bem, são pessoas carismáticas, né, na maioria das vezes, porque eles precisam ser, né? Os psicopatas, eles precisam ser carismáticos para poder... Então, nunca, eu pelo menos, assim, eu não confio em pessoas perfeitas. Não confio. Eu fico com o pé atrás. Porque um psicopata, ele vai ser aquela pessoa perfeita, sabe? Pra você.
Aquela pessoa que, ai, eu gosto de tudo que você gosta, porque o psicopata, ele estuda, né? Ele observa, ele tem uma frieza muito grande, sabe? Então eu não confio em pessoas perfeitas. Eu não confio naquelas pessoas que são maravilhosas demais. Tem que ter um defeito aí que todo mundo veja. Depois eu vou até querer perguntar para vocês assim sobre essa linha tênue da psicopatia e da ruindade, ou se é a mesma coisa, ou o que é doença, o que é maldade, sabe? Porque foi algo que me fez refletir muito também na série aí do Jeff Dahmer. Mãe, e pra ti, o que te atrai no gênero? Eu acho que eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo pelo próprio processo investigativo. Eu gostava de ver como que a polícia chegava até o assassino, né? O plano deles e como eles conseguiram encontrar e quais foram, entendeu? Os Uhum. achados e tudo. Eu acho que eu fui me envolvendo mais pelo processo em si de investigação criminal e depois eu fui consumindo os outros conteúdos mesmo, sem que, tipo, essa última série que a gente viu não tem nada de processo de investigação, né? Mesmo só. Aliás, falta a investigação, né? Falta Uhum, encontrar, né? Que é Mas eu não, outro. uhum. mas eu nunca pensei por esse lado de autodefesa, nada disso. Foi espontâneo mesmo. E pra ti, Ju, o que te chama a atenção? Ó, amigo, quando eu comecei nisso, eu não percebi que eu tava começando, né? Porque, não sei se vocês já leram, tipo, Sherlock, esse tipo Uhum. de. Entendeu? Tipo, eu amava as histórias e eu achava incrível. E eu comecei a me interessar por essa ilusão, né, de, nossa, crimes perfeitos e descobrir o mistério e o desenrolar. Tipo, eu gostava como a Araya falou, de acompanhar o desfecho da situação. Só que aí, a princípio, até que isso me satisfez. Tipo, foi isso mesmo. Mas depois eu descobri que não, que tem muita coisa que a gente acredita que você vai descobrindo e que vai te fazendo ir cada vez mais fundo. Você molha os pés e você já quer pular, entendeu? Tipo, Sherlock ele lidava com vilões extremamente inteligentes, né? Tipo, não sei se você lembra ou viram a série, enfim. Mas depois que eu comecei a procurar, por exemplo, o livro do BTK, ele fala muito sobre. O livro, na verdade, é do ponto de vista dos investigadores e dos jornalistas envolvidos na investigação. E aí, uma coisa que o autor fala muito é de como o BTK não foi preso logo de cara por falta de tecnologias, tanto que ele foi preso quando já existia a tecnologia de investigação com material genético, e foi Uhum. por isso que ele foi Legal, né? preso, porque na época não tinha. Então, assim, hoje o que eu acho que que está fazendo isso crescer muito é porque hoje em dia você tem um arsenal, tipo, muito mais ferramentas para destrinchar um caso de um crime. Antes E eram para coisas tipo documentar, né, Ju, também? Porque, eram tipo, ele não só é testemunhas. destrinchado, como ele é documentado. Então, Sim, você acompanha isso de perto, assim, quase que em tempo real, né? isso torna mais interessante, porque uma pessoa ficar narrando fatos assim, tipo relatos, é uma coisa meio que a gente já está acostumado, é um livro, é uma historinha. Agora, você trazer provas, você trazer discussão, pontos de vista diferentes, análises e tal, eu acho que isso torna mais legal. Acaba que tem mais conteúdo e quem trabalha com isso, que acertou em cheio em começar a produzir esse tipo de conteúdo, não falta matéria-prima, digamos assim, para esse tipo de vídeo, para esse tipo de livro. Esse lance assim, de psicopatas, né, serem extremamente inteligentes, aquilo lá, também caiu por terra, porque o BTK era um estúpido. Ele era era um cara muito mau, mas ele O era um Jeff Tanner estúpido. também. O Ele era Jeff um Tanner também, não tinha grandíssimo nada. idiota. Se vocês lerem um livro. E esse negócio deles serem grandes gênios foi algo muito trazido pelas séries, pelo CSI, sei lá. Tipo, de trazer o psicopata, o criminoso como um grandíssimo inteligente, sendo que, na verdade, isso é só uma forma de desviar da responsabilidade da força policial de resolver um crime. Na verdade, é mais incompetência do que realmente ardilosidade do criminoso. Concordo. Tu trouxe um ponto Isso é. interessante que é esse crime perfeito, gente. E Por exemplo, a gente tem vários relatos, né, e histórias e documentários de crimes que foram
sim, destrinchados, né, como tu falou. Mas será que tem crimes que a gente não faz noção, não tem noção, gente? Eu fico pensando nisso também, sabe? Tipo, o Jeff Com Dunner, os caras certeza. Eu penso pegaram muito ele nisso. por um acaso, né? O cara conseguiu fugir, mas se ele não tivesse fugido, ninguém nunca ia saber. Eu Amigo, fico imaginando isso. amigo. De novo, agora que eu li esse livro, eu tô com ele na cabeça. Mas o BTK, ele passou 30 anos para ser preso. E ele só foi preso porque ele, no final, né, desses 30 anos, ele ia se aposentar. E ele é tão assim, ele tava com um ego tão inflado, ele se sentia tão esperto por ter enganado por tanto tempo, que ele queria fazer tipo uma saideira. E aí ele se entregou. Ele, Ah, depois de 30 anos, né, sem ser pego, cometendo vários assassinatos, muitos assassinatos sequer eram associados a ele. Tanto ele confessou tudo depois que ele foi pego, porque depois de 30 anos, ele inventou de entrar em contato com a polícia para receber atenção, porque ele era um velho egocêntrico que se achava. E aí, por causa disso, conseguiram retomar a investigação e falaram. Ele é tão gente. Para ter noção, como foi que ele foi rastreado? Ele perguntou para a polícia, porque ele se comunicava por cartas com a polícia e com os jornalistas. E ele uhum. perguntou se o disquete era possível de ser rastreado, porque ele gostava de ficar mandando foto das vítimas, troféus, cartas, se fabulando, essas coisas. Aí a Uhum. policial chegou e falou assim: Ah, vamos. Será que ele é idiota mesmo? Aí falaram: Não dá para rastrear, não. Aí o idiota mandou um disquete e rastrearam o disquete para um computador da igreja onde ele era pastor, sei lá. Não era E nada inteligente, né? ele era um tapadão, ele era um senhor. Mas também tem a questão da tecnologia, né? Tipo, ele não entendia de disquete. Nossa, super tecnológico para ele. E a filha dele foi utilizada, assim, né? O Magia. DNA dela, que estava na universidade, que ela era universitária, ela foi utilizado para confrontar o DNA que tinha-se há 30 anos do cara, guardado. O policial, que inclusive é o enfoque do livro, é muito assim, ele foi muito esperto. Ele sabia que ele não queria gastar o DNA que ele tinha com métodos que não eram certeza de dar um bom resultado. Ele esperou 30 anos, cara, para usar o DNA dele e confrontar. Ai, meu Deus, são muito Muita confiança pertinentes. também que em algum período aí, em algum tempo, isso viria a funcionar, né? Mas eu acho que eles têm, tanto que hoje em dia tem, assim, as pessoas elas têm perspectivas, né? Elas imaginam daqui 10 anos tal coisa vai ser possível. Tal coisa vai ser possível. Eu acho que talvez eles. Porque naquela época teve uma ascensão da tecnologia muito grande. Hoje em dia, Coisa, eu não sei se é pelo fato dos Estados Unidos, né, serem o principal, assim, produtor de conteúdo em todos os sentidos, então eles vão escrever mais sobre isso, vão produzir mais filmes sobre isso, vão contar mais histórias sobre isso, ou se de fato essas coisas acontecem mais nos Estados Unidos. Né? Então, primeiro, é uma certeza que eu não tenho. E dois, se acontece mais nos Estados Unidos, vocês têm alguma ideia do porquê que acontece? Por que que sempre é lá? Olha, eu acho que não é porque acontece mais, eu acho que é porque eles divulgam mais. Eu acho que eles são mais sensacionalistas nesse caso, então eles divulgam mais, é os casos que a gente tem mais conhecimento. Mas, por exemplo, sim, falando um pouco da curiosidade, né? É uma coisa, assim, hoje a gente vê muito, muito forte, né? Mas já existia, assim, desde que o mundo é mundo. Então, por exemplo, eu vi no livro, falam sobre uma breve história do True Crime, né? E as primeiras coisas que ela fala, assim, é porque quando, no século XVIII, por aí, quando as pessoas eram condenadas à morte, né, à forca, distribuíam panfletos sobre o assassino, falavam um pouquinho sobre o assassino e tudo, para as pessoas irem lá, quando as pessoas iam lá assistir à execução dele. Então, ali estava lá descrevendo o crime, descrevendo a pessoa, e tinha um moralzinho no final da história para dizer para você não acabar como ele, entendeu? Você não Faz faça o que ele sentido, né? fez. É o entretenimento, assim, é o infoentretenimento, né, que eles chamam. O conteúdo de True Crime é conhecido como isso, porque você se informa, é informativo e é um entretenimento. Por exemplo, quando elas estavam divulgando o livro, é que quando elas decidiram, né, fazer o podcast, de cara, elas já pegaram 50 casos. É uma coisa que não tem Eita. fim, é muita coisa. Não tem. É Uma vez muita eu coisa. vi uma entrevista da menina que faz o Quinta Misteriosa no, Uhum. no, no Podpah.
que ela Sérgio. mostrou ali. Aí a Gangue, né? Eles perguntaram pra ela se ela não tinha medo do conteúdo acabar. Ela mostrou assim no celular dela, o tanto de casos que ela nunca tinha falado, assim, uma lista assim Não, infinita. não, são muitos casos e as pessoas vão mandando, né? Vão mandando e tal. Meu Deus. Então, aí, por exemplo, ela falava muito no começo casos nos Estados Unidos, mas existem muitos casos marcantes também fora dele, né? Tipo assim, a minha opinião, falando sobre crime perfeito, eu acho que não existe crime perfeito, eu acho que existe crime mal investigado. Se Sim, no sim. começo da investigação, porque o começo da investigação é crucial. Então, por exemplo, muitos casos que, por exemplo, hoje estão sem solução, a polícia teve uma abordagem no começo da investigação errada. Por exemplo, ou achavam que era, a pessoa fugiu. Sempre, gente, sempre. A pessoa foi lá, pegue, e o cara, não, ela fugiu. A menina fugiu. E aí Não leva levou para uma linha de nada. investigação E aí leva que para não uma tem nada a ver, investigação né? totalmente errada. Então, ali, as primeiras horas são importantes, né? E aí, com isso, você já perde muita coisa, você já perde testemunhas, você já perde, né, em muitos casos, até você encontrar a vítima, ela já está em estado de decomposição, você perdeu material, você perdeu... Então, para mim, existe crimes mal investigados. É tanto que, por exemplo, hoje os crimes que são solucionados depois de muito tempo, né, é por causa que, ou no começo guardou bem as provas, principalmente material genético, eles guardaram de E o maneira caso do BTK, correta. né? Eles guardaram de maneira correta nisso, eles acertaram, né? Eles guardaram de maneira correta para usar no futuro. Então, imagina se eles não tivessem guardado esse negócio. Nunca eles iam pegar ele, né? O BTK, ele morreu pelo ego. Ele morreu, ele foi pego, né, pelo ego. Eles são pegos pelos erros que eles cometem e pela vaidade. Porque eles se acham muito mais inteligentes. É uma coisa assim, é uma característica narcisista deles. Porque o narcisista, ele acha que eles são mais inteligentes que todo mundo. E eles não são. Então... O que a mãe acha, mãe? Existe crime perfeito? Não tem crime perfeito. Crimes perfeitos não deixam suspeitos. Mas outra coisa que eu queria te perguntar, que a Nathanael levantou aqui, né? Que é sobre o entretenimento com esse tipo de conteúdo, né? Muita gente se preocupa de isso ser sei lá, motivador, ou de, sei lá, gerar algum tipo de empatia das pessoas com o próprio criminoso. O que a mãe pensa em relação a isso? Não, eu só fico cada vez com mais abuso do criminoso. E como existe gente ruim, gente má nesse mundo. Não consigo me afeiçoar de jeito nenhum com nenhum criminoso, nem do que eu já assisti, nem do que eu já li. Só fico mais revoltada e com mais nojo ainda do ser humano. Porque existe essa discussão, né? Se pode realmente ser tratado como um gênero, assim como... Aí é que pesa o fato de ser real, né? Uma história real, né? Mas um gênero como o terror, como o drama, enfim, como qualquer outro gênero, ou algo que desperte alguma coisa nas pessoas, não entende? Então, o que você acha disso? Eu acho que dependendo da cabeça fraca de algumas pessoas, né? Elas podem se sentir influenciadas e tornar Pronto, aquela pessoa como um ídolo, né? essa é a palavra, influência. Eu não estava encontrando. Se isso de algum modo pode influenciar alguém. Só se a maldade estiver lá. Só se ele já tiver a maldade, sim. Porque assim, uma pessoa normal, né? Normal, que não tem nenhum traço, né? Sociopata, psicopata, não vai. Porque o que acontece, né? Uma das características de um psicopata é que ele não tem remorso. Ele não existe aquela partezinha lá no cérebro da empatia. Então ele não sente remorso, ele não se responsabiliza pelos atos dele. Quando uma pessoa que tem que é normal, né, que tem empatia, assiste um tipo de conteúdo desse, ele sente a dor da vítima. Ele se sente no lugar da vítima. Com nojo, com abuso, é repulsivo, né? A gente não consegue imaginar. Agora, uma pessoa que tem já essa característica, né, ausência de remorso, falta de empatia, essas coisas, ela já é. Ela já é, gente. Ela não precisa de incentivo. Ela não precisa de influência. Ela já tem ali precisa ser tratada, ser trancada. É isso.
Sim. Ju, tu lembra de algum caso assim que tu ficou chocada? Meu Deus, como isso é possível? Horrorizado, tipo assim, que te deu, sei lá, um Sim, embrulho. tem, certeza. Cara, eu, assim, nunca esqueci, né? Na verdade, é o. Mas o título do vídeo que tem no YouTube é o Meu Pai é um Monstro, que é de um cara que ele tinha alguns filhos, inclusive uma filha de 19 anos, e ele era engenheiro. E ao longo de vários anos, ele construiu um porão na casa dele. Eu acho, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no outro episódio, mas que ele construiu escondido dentro desse porão, como se fosse um subporão, ele construiu um lugar onde ele trancou uma das filhas dele, de 19 anos, e deixou ela 22 anos trancada lá dentro. E ele abusava dela, teve vários filhos com ela que moravam lá. E todos eles eram subnutridos, não receberam alfabetização. E ele só foi descoberto porque uma das filhas dele, com a filha dele, adoeceu. E a menina implorou, pelo amor de Deus, que ele deixasse ela levar ela no hospital. E aí, no que ela levou, né, o hospital achou estranho, não tinha certidão de nascimento, não tinha nada, estava claramente desnutrido e tal. E aí ela contou o que tinha acontecido. Mas até hoje, eu acho que é a coisa assim que mais. Porque é de tantas formas é uma coisa absurda. E não é como uma pessoa que assassina alguém escondido no mato, num momento de êxtase, né? Que eles têm aquele prazer em matar e sei que lá, e Sim. depois volta à vida normal, como se nada tivesse acontecido. Não, era uma pessoa que no seu dia a dia mantinha a filha em cárcere É. privado, estuprando ela milhares de vezes, tendo filhos com ela e obrigando ela a escrever cartas para a mãe para dizer tá tudo bem, entendeu? É o caso, esse caso é o Joseph Fritz, né? E a menina é Elizabeth Fritz. Eu vai falar só sobre psicopata, que, né, que tem psicopatas, né, personalidade, transtorno de personalidade antissocial, em que a pessoa, ela é psicopata, ela não tem remorso, mas normalmente os psicopatas, eles só têm um objetivo e eles não se importam com quem vai sofrer, ou o que eles vão Uhum, precisar fazer para alcançar um objetivo. E nem todo uhum. psicopata, né, o objetivo dele é matar alguém. Só É, tem que ter esse verdade. personalidade social, ela ainda tem que ter como objetivo final algum prazer no sofrimento alheio. Uhum. E a pessoa tem que não só ser psicopata, como ainda ter como objetivo final o seu sofrimento alheio. É, E a por isso que eu acho que perversidade, tem né? muita A coisa associada a perversidade que eles coisas falam, né? culturais. Por exemplo, pornografia, pedofilia, esse tipo de violência. Com certeza, uma pessoa que é pedófilo, ele é um psicopata, É. É. né? Então, e não tá Uhum. matando, né? Com certeza. É porque, assim, além daqueles traços, né, do traço de psicopatia, porque realmente nem todo psicopata mata, né? Uhum. Mas a questão, a psicopatia, ela tem que estar aliada à perversidade, né, que chama, que a perversidade é aquele traço de maldade mesmo, de você sentir prazer no sofrimento alheio, né? É tanto que tem muitas profissões ali, muitas profissões que são recordes de psicopatas. Eu tava assistindo, eu gosto muito da Ana Beatriz Barbosa, né? Ela é psiquiatra, que Daquela escreveu o psicopata, livro. quer dizer. Não, ela é psiquiatra e ela é escritora, ela escreveu o livro Mentes Perigosas, que ela fala, né, sobre vários psicopatas e tudo. E aí ela fala que, por exemplo, CEOs, né, a maioria deles são psicopatas. Se você colocar, por exemplo, ela disse que a lista de qualidades, né, que é esperada de uma pessoa, de um CEO, dá match em tudo que um psicopata. Vocês veem a pessoa assim, não, isso aqui é psicopata. Ah, sem conviver, não, mas eu já convivi com. É ruim. Mãe julga, mãe. Assim. Também Julgo. não. É, Quais características tu leva em consideração pra ficar assustada? Ah, primeiro pela aparência, né? Se for uma pessoa muito parecida com alguma coisa que eu já assisti, que a pessoa era psicopata no filme, que eu vejo uma pessoa muito parecida na vida real com ela, já acho que é o cover dela ali. adorei. E o perfilzão clássico, né? Calado, observador,
Eu acho que é muito, muito estranho. Tá ali numa mesa com todo mundo e não tá conversando, tá só olhando, tá só. Pronto, aquela ali já é muito perigosa. E pra ti, Ju? Olha, eu não sei, não. Eu, assim, já convivi com gente meio perturbada da cabeça, né? Mas é porque tem várias personalidades. Tem a personalidade narcísica, tipo, tem o narcisista. Nem todo narcisista é um psicopata. Uhum. Mas eu acho que tem profissões que falam, né, que existe uma maior predominância de psicopatas, porque os psicopatas que têm a intenção de fazer mal a alguém, que tem esse tipo de coisa, eles precisam de vítimas fáceis, vulneráveis, né? Então, certas profissões, como médico, psicólogo, advogado, pastores, padres, são locais, né, são papéis que faz com que essa pessoa tenha um acesso muito fácil a vítimas. Então, o BTK, por exemplo, ele era uma pessoa da igreja, ele tinha um cargo de hierarquia alta em fiscalização da prefeitura. Ele gostava de ficar multando as vítimas dele. Tinha uma vítima que ele estudava a vítima, né, que chamava de projetos, antes de matar. E uma dessas vítimas, ela tinha um namorado e um cachorro. E dos perfis, das coisas que ele dava o cheque na hora de ter uma vítima, é que não tivesse homens na casa e nem animais, porque isso atrapalhava o projeto dele. E ele fez essa vítima terminar com o namorado, terminar não, né, fazendo com que ele frequentasse menos, multando ela, porque o carro dele fazia com que a grama da casa dela ficasse desnivelada e ela ganhava multas. E depois ele soltava o cachorro dela para dizer que ele estava solto na rua e mandar a carrocinha pegar, sabe? Uhum. Era isso. E ele fazia isso, ele transformava numa situação perfeita para ele poder executar, né, o projeto dele. Aí entra a perversidade, né, que a Nathaniel tinha falado. Ô, gente, mas só entender uma coisa. Então, por exemplo, a psicopatia. Ela, Eu acho que eu tenho medo. a psicopatia, ela é uma patologia ou ela é um traço de personalidade? Ela é um traço de personalidade. Então a pessoa não é doente, ela é ruim. Não, ela é tanto que todos os psicopatas estão. Eu acho eles que ela foram, é eles considerada respondem. Tem eles o nome. respondem. Não, tem um Eles transtorno. Mas não é uma doença, por exemplo, uma doença que eles. Porque se eles fossem considerados doentes. É chamado transtorno de personalidade antissocial. Isso, mas o transtorno ele não é considerado como uma doença. Ele é um transtorno, um traço, né, da mente da pessoa. Então, por exemplo, se fosse considerado uma doença, né, eles não poderiam responder pelos crimes deles. Então, eles sabe por que eu falo isso? Porque eu acho muito injusto e às vezes até desleal, né, colocar a crueldade, a maldade assim dentro da doença, sabe? Colocar dentro dessa mesma mala, assim, eu acho que não é. Mas não, sabe, é por isso que não é doença. Não é doença. Uhum. É tanto que assim, eu vou até começar a falar um pouquinho, porque eu queria hoje. Mas é porque é transtornos e transtornos, né? Tipo. Mas assim, por exemplo, eu acho que é o seguinte: se a pessoa ela está sã daquilo que ela está fazendo, está fazendo o que ela quer. Se ela está fazendo o que ela quer, aí ela tem consciência. Ela tem consciência. Não é uma questão que, assim, por exemplo, uma psicose, uma coisa, porque, por exemplo... mas, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela tem um transtorno, ela tem um diagnóstico. Não, sim, Mas mesmo assim, ela é capaz de cometer crimes. Do mesmo jeito, são os outros transtornos. Sim, entendi. É um transtorno também, e ela também é capaz de cometer crimes, só que nesse caso ela comete, né? Pedófilo, para ser considerado pedófilo como patologia, a pedofilia, ela pode ser doença, pode ser crime, né? Tem a questão da pedofilia, da parafilia, que não é uma doença, mas é uma parafilia, que a pessoa precisa manifestar isso antes, no mínimo com 16 anos de idade, não pode, tem várias coisas, características que eu não tô a fim de falar, porque fico logo com raiva. Mas tem o pedófilo que é apenas criminoso, que tipo, são pessoas que só desenvolvem isso depois de adultos, que existe um estopim, normalmente amparado por pornografia e fetiches em vulnerabilidade, em vítimas fáceis. Tipo, tem isso e tem isso. Aí, tipo, tem gente que eu acho que pode ser até assassina e não ser psicopata. Sim. E tem os psicopatas que sequer nunca vão fazer nada com ninguém.
Vão ficar na dele só o prazer às vezes é só torturar a esposa ali, torturar os filhos Nossa, psicologicamente e com acabou. certeza. Com certeza. Nossa, Abuso mental, né? Porque existe também, né? ser Muito isso. perverso, né? Ser perverso, né? Só que assim, é uma tortura. É Uhum. uma tortura. Ele só não vai lá no. Só não vai matar, só não vai Tipificar nas vias de ainda. fatos, mas é uma tortura, né? É uma coisa. E outra, querendo ou não, eu acho que de certa forma mata. Porque Mata. muitas pessoas, assim, elas ficam tão mal, que elas não conseguem ter mais nenhuma vida normal depois de passar Não, por uma. foi o caso da Casa da Mulher Abandonada. Não sei se vocês escutaram o podcast. Tipo, Não. não mataram a empregada. Mas, Uhum, tipo, ela passou anos sendo escravizada, né, lá nos Estados Unidos. uhum. E a mulher perdeu totalmente a vida dela, em vários sentidos, né? Na É. própria saúde, no convívio Uhum. social, em vários aspectos que você diz, meu Deus, tipo, essa mulher perdeu a vida inteira. Tipo, ela foi liberta, né? Ela foi libertada já idosa. Pois é. Meu Deus. E aí, como que Sim. faz pra você restaurar a saúde mental de uma pessoa dessa que viveu a vida inteira? Assim, é muito difícil. Nossa. Né? É louco É, isso. Então, É louco como a gente não. uhum. É tão subjetivo que você não pode. A nossa vontade é matar esse povo, trancar numa cadeia, fazer eles pagarem. Mas é tão complicado, até para você ter um progresso, por exemplo, hoje em dia a violência psicológica, há pouco tempo, foi colocado como violência doméstica, assim como violência Uhum. patrimonial. Agora, tipo, ontem, por alguns meses, faz nem ano, faz alguns em meses. 2022, né? Isso é Ano da muito. Copa. É tão complicado essa coisa, gente, porque a gente nunca sabe qual é o preço que a pessoa paga, né, por justiça, porque não existe. Tipo, nada que faça vai diminuir a dor daquelas pessoas que sofreram com isso, ou vai diminuir a crueldade do crime que aconteceu. Tipo, eu tava falando sobre isso com a Arielle ontem, né, que a gente terminou a série do Jeff Dahmer. Tipo, ele passou 1 ano e pouco preso, 2 anos, sei lá, e aí ele morreu lá dentro da cadeia, né, e tipo, não sei o que foi pior, né, Hum. se era ele passar, a gente até discutiu isso, se era ele passar o resto da vida dele, ele pegou 17 prisões perpétuas seguidas, ele ter cumprido essa pena dele de prisão perpétua, ou se foi o assassinato, porque o assassinato acabou ali com a prisão dele, mas ao mesmo tempo ele na cadeia ele não estava sofrendo. Não era, mãe? Ele estava, tipo, gostando. Tava É, super tranquilo pra ele na cadeia. Acho que mas você a sabe gente que. também se adapta com tudo, né? Eu Sim. acho. Mas psicopatas é o tipo de gente que se dá bem na cadeia. Que Pois é. cresce. Que se dá bem, esse tipo de gente não tem recuperação. Ele sai, volta, entende? Eles se dão bem. Porque, assim, eu, por exemplo, uma característica que eu tenho muito medo de um psicopata é o poder de influência. Porque um psicopata, ele precisa ter o poder de influência. Porque é tanto que ele busca profissões que tenham isso, né? Que tenham uma certa influência. Eles precisam conquistar a vítima. Eles precisam, né? Eles têm um certo charme. Eles podem não ser inteligentes, mas eles precisam ter certo carisma e certo charme. Até porque eles não vão. Né? Até porque se eles não tiverem isso, ninguém vai. Ninguém vai chegar perto deles, entende? É por isso que dá medo. Por isso que dá tanto medo, assim. Às vezes a pessoa, ela não é esquisita, ela é charmosa. Ela é aquela pessoa que é sorridente, sabe? Que fala tudo que você quer ouvir, sabe? E na verdade ela tá ali pra acabar com sua vida. O que eu acho que é o caso da menina, da Amber Heard, sabe? Eu acho que ela é psicopata, aquela mulher, gente. Não tem outra. E eu vejo que tanto para as vítimas também, a melhor forma delas se sentirem meio que vingadas não é tanto a prisão. Eu vejo que muitas se sentem realizadas mesmo quando aquela pessoa ali morre. Entendeu? Eu acho que pelo Uhum. medo, que a justiça ainda não Uhum. pode liberar essas pessoas e tudo. Eu vejo que para as Uhum. vítimas é mais reconfortante essas pessoas morrerem do que mesmo estarem na cadeia. Uhum. No caso da prisão perpétua, eu até que fico satisfeita, mas quando é aquela que fica 30 anos, ou então menos que isso, eu fico
Me dá Não, uma gente, indignação. não. Me dá uma indignação. O caso da filha da Glória Daniela. Pérez, Não. da Daniela, meu Deus, ali é A um mi- absurdo, Gente, gente, nossa. que A minha não indignação é existe. muito grande. É muito A pessoa que grande. assiste aquela série e não sai revoltada, indignada, É um só de falar eu já fico revoltado, gente. E é Não, verdade. e a pessoa assim. tem prestígio depois. Nossa. Prestígio. Não, E, inclusive, mas assim, sobre outra coisa, o BTK de novo. A filha dele, né, eu tava falando com a Nash, que a filha dele, ela amava o pai dela, ele era um herói pra ela, ele era uma outra pessoa. E aí ela, quando tudo aconteceu, ela ficou muito mal, ela publicou livros sobre isso, de como isso dói nela, mas que ela nunca perdoou ele, e é a única, ele, tipo, se desesperou, tipo, o sofrimento dele dentro da cadeia é o fato dele nunca ter recebido o perdão da filha dele. Então, assim, até você fica, será que ele é realmente psicopata? Será que é outra coisa, a coisa dele? não, é. Porque ele tem essa angústia, e ela falou que quer manter ele com essa angústia. Se depender dela, ele vai ficar com essa angústia. E aí o doidinho, como é o nome dele, aquele cara que é o UOL, o Stephen King. O Stephen King, ele escreveu uma novela, e ele falou numa entrevista que a inspiração tinha sido o caso do BTK. Menina, a filha do BTK lançou várias notas, assim, públicas em redes sociais, em revistas, tipo, rechaçando totalmente, falando, nunca faça isso, porque meu pai era seu fã, e eu não quero que em momento nenhum ele se sinta bem por ter feito o que ele fez. Porque tem gente assim. Nossa, gente. Nossa, eles adoram. Tipo, quando eles estão Sim. presos, eles recebem várias cartas. Aconteceu no caso, mais uma vez, né, do Jeff Dunham, mas aconteceu também no caso da Daniela Pérez. Eles receberem carta, terem fãs, e aquilo infla o ego deles, eles se sentem assim, tipo que, sei lá, recompensados ali pra eles. Tipo, valeu tudo a pena, né? É porque Meu a Deus. vaidade, né? A pior coisa que você pode fazer com um psicopata é alimentar a vaidade deles. Não, e Né? outra, essa pessoa que tá alimentando, eu acho que, primeiro, com certeza, ela se identifica, né, com a pessoa, em algum nível. Então, é assustador também, né? Tipo, se tem uma pessoa Sim. dessa aqui no nosso convívio que se identifica com esse tipo de pessoa, ela tá ali no mesmo nível ali, né? Ei, gente, mas vocês ligam que tem uma síndrome, que eu esqueci o nome, claro, que é de mulheres que se apaixonam, mas em geral comete mais mulheres, mas que se apaixonam Sim, eu já vi falar. por esses caras, por assassinos, por estupradores, por caras maus. E aí tem uma galera que estuda isso pra saber que síndrome de Estocolmo é essa, entendeu? Que a pessoa se coloca. É Não, mas muito, existe. muito louco. É tanto que a maioria se casa na cadeia, né? Sim, o BTK, ele recebeu vários pedidos de casamento na cadeia. Eu já ouvi algo parecido, tipo assim, que a pessoa acha que com ela sempre vai ser diferente. Tipo, eu sou inatingível, comigo ele não vai me machucar, eu sou superior a tudo isso, entendeu? É como se a pessoa tivesse o poder da cura, né? Não, comigo Isso. ele vai se consertar. Acho que Não é nem tipo assim, é uma consertar, não é nem carência. consertar, é tipo de achar que ela é tão especial ao ponto de ser blindada sobre o efeito daquela pessoa ali, né? Que eu vou conseguir mudar ele, ele vai ficar bonzinho comigo. Não é nem mudar a pessoa, não. Ela pode continuar fazendo maldade com os outros. Ela só acha que ela é blindada em relação a isso. Com ela. Com ela não. Com É ela uma é questão diferente. de ego também, né? Tipo, como se de ela ego fosse também. A bichona, sozinha. né? Mas, ó, o nome é hibristofilia. É quando você sente atração sexual por criminosos violentos. Pronto, Nossa, fica que aí a nome difícil, hein? informação. Hibristofilia, Ju? Hibristofilia. A gente citou aqui, gente, os casos aqui do podcast da Mulher da Casa Abandonada, né, do Jeff Dunham, né, que tá super em alta agora na Netflix, né, da Daniela Pérez na HBO. Eu acho que esses três aí foram os maiores responsáveis, assim, pelo crescimento do gênero, pelo menos esse ano no Brasil, né. Tipo, de podcast, não teve um podcast mais escutado que esse em áudio, né, em plataforma de áudio, que é a Mulher da Casa Abandonada. E as séries, eu acho que produzidas aqui no Brasil, acho que o documentário da Daniela Pérez pela HBO também foi o mais assistido. E eu já vi que o documentário aí documentário não, é a série, né? Na verdade, também tá batendo todos os recordes na Netflix, né? Foi esse ano da Suzana?
Quem Matou Meus Pais? Foi esse ano também? Ano passado, Não, né? ano Ano passado. passado, ano passado. Ah, tá. Não, ano passado já tava no crescente, né? Mas, tipo, esse ano foi um boom, eu acho que por conta desses, né? Uhum. E aí eu queria falar sobre eles um pouco, se vocês tiverem assistido. Eu queria só citar, assim, rapidinho, porque a gente Vai fala lá. sobre true crime e tudo, né? Só pra encerrar, assim, Uhum. esse bloco, porque sobre a influência positiva do true crime, dessas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, tipo blog, podcast, e eu queria citar a Michelle McNamara, que foi uma mulher que tinha um blog chamado True Crime Diary, certo? E ela era focada no caso do Gold State Killer, que foi um assassino ali na década de 70, 80, e foi através dela, da pesquisa, do trabalho dela, ela escreveu um livro que chama We'll Be Gone to the Dark, em português é Eu Terei Sumido na Escuridão. Tem uma série na HBO também, com esse mesmo nome, que é sobre ela, sobre a história dela, e que ela ajudou a descobrir quem era ele. Ele foi descoberto em 2018, só por causa de uma sugestão dela, que ela sugeriu pegar o DNA dele e procurar o DNA dele naqueles bancos, sabe aqueles bancos de DNA que as pessoas, hoje em dia, elas fazem o DNA e deixam lá. Então, eles conseguiram achar um parecido, uma linha, né, do DNA, e eles conseguiram chegar nele. E aí, hoje, ele tá preso por causa da persistência, assim, dela. E ela morreu antes de descobrir. Ela não chegou a ver o fruto do trabalho dela. Depois, ela morreu escrevendo um livro. Ela não chegou a terminar, e o marido dela e os amigos, né, dela que terminaram o livro para ela. Ela morreu escrevendo o livro. E assim, porque às vezes as pessoas falam, porque o true crime pode não ser bom, pode não ser, né, é muito controverso às vezes, as pessoas, porque não é um conteúdo que edifica, que faz bem e tudo, mas, por exemplo, o que ela fez ajudou a tirar um assassino da rua, né, então eu acho assim que, e ele cometeu muitas coisas, assim, foram 50 estupros, 13 assassinatos, 120 roubos, né, ele tinha vários nomes, então, assim, para ligar ele à mesma pessoa, para ligar que ele era a mesma pessoa que cometia todos esses crimes, foi muito tempo, né, inclusive quem deu o nome Gold State Killer foi ela, né, foi a Michelle McNamara. Então, às vezes, assim, esse tipo de conteúdo ajuda a manter o caso, por exemplo, um caso que não é resolvido, a manter o caso em evidência, e aí a polícia conseguir alguma testemunha, alguma prova. Então, com isso, às vezes, assim, é importante também. E é um caso, assim, é muito longo, né? Eu só queria citar, mas é muito longo esse. É tipo um BTK também. Pronto, quem sabe a gente não discute ele no próximo, né? Eu tava vendo aqui, Joseph James DeAngelo, né? Isso, ele mesmo. Ele foi Né? muito... E ele tem bem as características, assim, ele se infiltrava na investigação, ele tinha um cargo meio que de policial, acho que ele tinha... E foi bem difícil pegar ele. Só pegaram ele com DNA também. Mas é verdade. Isso da importância dessas páginas. Louco. A própria Jaqueline Guerreiro tem até umas leis aí, tipo aquela lei que não sei o que amarelo, yellow, alguma coisa. E hoje em dia, quando uma criança some nos Estados Unidos, é enviada mensagens para todos os celulares, todos os dispositivos lá. Isso. Amber Que isso tudo acontece porque os casos ganham notoriedade e produtores de conteúdo estão envolvidos nisso. Enfim, você acaba, como falou, deixando em evidência e as pessoas, elas acabam pressionando, né, as autoridades a fazer alguma coisa a respeito. Sim, eu acho que isso é o mais importante, né?
a pressão pública, né? É verdade. Tipo, voltando agora, né, e vai ser até um gancho pro caso da Daniela Pérez, né? Tipo, a pessoa poderia até já ter esquecido, mas ou não ter conhecido, né? Já que faz muito tempo, mas toda aquela indignação volta e você vê que essa pessoa tá solta hoje, né? Que ela tá vivendo a vida dela por aí e tal, mas, né, vê o que ela fez e que isso não pode se repetir, né? Uhum. Acho que isso é o mais importante. E colocar de fato, digamos assim, num pedestal quem realmente merece a atenção, né? Que no caso é a vítima. Porque Sim. muitas vezes a vítima fica esquecida e quem fica como um popstar é o assassino. Esse caso da Perfeito. Danielle é muito importante porque foi exaltado muito ela. Ele foi coadjuvante ali, né? Agressor, assassino, mas colocaram ela muito como a personagem principal do caso. Sim, ela e a família, né? Eu acho isso muito importante, tipo, homenagear a vítima, né? No caso do Jeff Tanner também na série, eles homenageiam algumas vítimas, né? Então, homenageia a vítima, a família da vítima, e trata o assassino como ele deve ser tratado, né? Como um monstro e não como que ele... Não, às vezes, eu entendo até quem critica o gênero no sentido de tratar o assassino como um herói, não, que ele fez algo extraordinário. Não é extraordinário, é criminoso, né? Nada genial, não é nada diabólico, né? É criminoso, deve ser tratado assim, né? Deve ser tratado com repulsa mesmo, com nojo, com ódio e lembrar, né? E respeitar a memória da vítima. Eu acho, assim, que a série, né, da Daniela Pérez, ela mudou muito, eu acho que muda um pouco o critério que a gente faz para escolher uma série. Por exemplo, eu não assisto, eu não gosto de séries que colocam o assassino como principal. Entende? Que elevam o ego do assassino, porque existem muitas séries hoje que trazem o assassino como quase um herói. Vamos citar a daquela lá que esquartejou o marido, entendeu? Aquela série ali é totalmente, assim, justificando, chega a justificar o que ela fez. E eu acho que essa E série foi não produzida existe. exatamente por essa condição, Natanael. Tipo, ó, a gente produz essa série aqui, a gente quer produzir ela e ela dá essa condição. Não, tá bom, você pode produzir, mas sob essa perspectiva, né? Com esse ponto de vista. Isso. Então, assim, o caso da Daniela, até porque foi a mãe dela, né, que ajudou, a mãe dela, né, estava envolvida na produção, então não teria como, né, você fazer de outra forma. E, assim, a série foi uma... É como se ela falasse a verdade depois de várias, né, desmentindo várias mentiras que foram feitas. Porque quando o caso saiu, eu não lembro, né, que eu era criança. Então eu não tenho memória, né, desse caso. Então mas mesmo assim, existem várias informações que a gente vai ficando na nossa cabeça. Por exemplo, eu lembro, quando eu era criança, que tinha uma foto na casa de uma tia minha. Uma foto da Daniela Pérez, né, lá no Tivaldo. Eu não sei se você lembra, mas eu, por exemplo, eu lembro nitidamente da foto dela. Tinha uma foto lá na estante. E eu perguntei pra minha tia quem era essa menina. E ela me falou, não, ela é a Daniela Pérez, ela é filha da autora lá, que ela foi assassinada com tesouradas, certo? E era isso, assim, era aquilo que a gente conhecia até então. É tanto que antes de sair o documentário, alguns canais, eles falaram do caso, certo? A própria a Jaqueline Guerreiro falou, algum outro canal, acho que Lê Até o Amanhecer, que é a Joyce Rodrigues, ela também falou. Só que fala o quê? O que estava disponível, né? Elas não, querendo ou não, elas pegaram, tem algumas informações que estão lá no que elas falaram no vídeo, que não está no processo,
que foram coisas que estavam na mídia. Por exemplo, que era uma tesoura, né? Que a gente sabe hoje que não é uma tesoura no processo, não era uma tesoura, era um punhal, né? Então são várias informações que a gente tira, até a questão do porquê que ela foi. Então a mídia coloca que ela foi, entende? Em nenhum momento, por exemplo, nesses vídeos que eu vi antes do documentário, eles falam que ela tinha sido, que ela foi obrigada, que ela foi desmaiada, mas que ela foi dirigindo, que ela foi por vontade própria, que ele coagiu ela de alguma forma, e que isso, o documentário tira isso total, ele desmente isso, né, de forma que tá lá no processo, né, o processo, o único lugar que eu vi que fez que fez o relato de igualzinho tá no processo foi o modus operandi da Carol Moreira. Ela fez antes de sair o documentário. Depois que saiu o documentário, todo mundo fez baseado no documentário, no que estava no documentário. Mas antes de sair o documentário, a única que fala baseado no processo é a Carol Moreira. E isso, assim, isso criou para mim uma credibilidade muito grande com ela. Porque a gente tem que ver também como que as pessoas pegam as informações. Porque às vezes são informações que a gente tá ali que não são verdade. Né? E tem que uma linha muito tênue entre o sensacionalismo também, né? E como você conta o fato, né? Não, e assim, o que eles sempre falam muito, né, no documentário, é porque misturou a ficção e a realidade. Né? Sim, porque muito. E assim, era um momento muito diferente do que a gente vive hoje. Porque antigamente, né, a novela das 8 era a novela, era o que todo mundo assistia. Todo mundo comentava, era o horário, né? Ninguém fazia nada durante aquilo, porque era ali todo mundo parava para assistir, né? Então não tinha outro meio de entretenimento. Então os atores que faziam eram muito famosos, né? E quando você vê um tipo de caso que envolve os dois atores que são envolvidos romanticamente na novela, então ali a mídia, ela tem um prato cheio. Eu não sabia muito do caso na outra versão, né? Na versão que a mídia tinha repassado. Eu fiquei realmente sabendo no decorrer da série. Não acompanhava, não sabia não. Mas eu fiquei bem chocada, né, com o detalhamento da parte da Glória, como ela conseguiu ser forte. Então a força dela foi assim muito impressionante para mim. Como ela, mãe, conseguiu contar tudo tão detalhadamente, né? Porque eu acho que a que mais sofre no caso é a mãe dela. Mas eu fiquei, é muito chocante. Então, escutar o relato dela como mãe e saber, né, que isso ainda é um caso vivo, porque o próprio assassino da filha tá aí como se nada tivesse acontecido, né? Então, isso é muito revoltante. Pra gente que tá assistindo só, imagina pra família. Ele tentando lucrar com isso. Nossa, eu me emocionei várias vezes. Várias vezes com ela falando, né? Tipo, tem uma parte que ela fala que tiveram que retirar o corpo, né? Porque tentaram saquear várias vezes, quebraram o túmulo e tal, né? E ela fala que quando retirou e viu exatamente como era. Tipo assim, aí todo mundo que estava ao redor, que viu também, lógico que viu diferente, né? Viu o corpo em decomposição e tal. E ela disse que, por mais que as pessoas falassem e tal, ela sabe o que ela viu ali, né? Então, a gente, eu pelo menos, né, senti muita verdade ali na fala dela, no que ela sentiu naquele momento ali, né? Tipo, de algo ser tão fora da realidade, né? O sentimento dela ser tão forte que ela enxergou de outra maneira. E até mesmo quando ela fala que quando ele matou a filha dela, né? Ele matou a família inteira, né? E matou ela e ela se sente como se esse pedaço dela tivesse sido arrancado até hoje. Então, tipo, ela disse que
todo mundo leva a vida depois disso, né? No outro dia parece ser um dia normal, nada mudou, mas que ela nunca mais conseguiu ser feliz. Tipo, até hoje, ela disse que tem momentos em que ela tá alegre, que ela tá com a família dela e tal, mas ela não tá mais plena, né? Ela não consegue mais chegar à plenitude, não consegue mais ser completa, porque isso foi arrancado dela. Então, mais que aconteça qualquer coisa na vida dela, ela não consegue mais ser feliz. Isso dói demais, né? E como assim, ela coloca muitos vídeos, né, muitas fotos pessoais, e Nossa. a gente consegue ver como ela era completa mesmo, como aquela família era feliz. Então, ali, uma coisa que me marcou muito no final do episódio foi, no final do documentário, porque ela fala que é uma coisa que eu sempre pensei, né? E ela fala porque quando ele matou a filha dela, ele matou o futuro. Ele matou os netos que ela poderia ter, né? Ela matou ali toda a vida, né? O futuro todo da filha dela. Então, ali, a vítima, ela não tem futuro. O assassino, ele tem futuro. Bom ou ruim, ele vai pra cadeia, ele cumpre a pena dele, ele tem futuro, certo? Mas a vítima não. A vítima, ela acabou ali. Não tem mais futuro. E isso, assim, é uma parte, assim, que eu sinto muito. Porque não tem como você pensar que uma pessoa é capaz de fazer isso. De olhar para outra pessoa e dizer, eu vou tirar o futuro dessa pessoa. Né? De imaginar que... É algo inimaginável para mim. E assim, eu fiquei muito fã. Eu já admirava, assim, a Glória Pérez e tudo. Mas depois do documentário, assim, eu fiquei muito fã. Pela luta dela, assim, porque até isso, né, assim, eu sabia um pouco da lei que ela tinha criado e tudo, mas eu não sabia como tinha sido, como foi o processo. Torpe, né? E a gente também não sabia, eu pelo menos eu não sabia como tinha sido o processo de investigação, porque eu não acompanhei, né? E é muito, muito legal de ver, por exemplo, a Arielle falou assim que ela não conhecia, né? Ela não tinha nenhum conhecimento antes do documentário. E a geração, assim, que nasceu ali no final dos anos 90, no 2000, ali, no começo de 2000 para frente, não sabe, não conhece, nunca tinha ouvido falar, né? Porque era um caso que já tinha passado, né? Não tinha tanto né, apelo. E com o documentário ele voltou, assim, todo mundo comenta, todo mundo sabe, né? E hoje todo mundo sabe a verdade, o que aconteceu. Né? É o mais importante, né? Uhum. E eu acho, assim, eu fiquei muito impressionada com como a Glória fez a investigação. Porque ali, se não fosse a Glória, gente, nem os 8 anos eles tinham pegado. Nem aquilo ali eles tinham pegado. Eles tinham saído daquele tribunal tranquilo. Mas é que nem a Ju falou, né? Da falta de, sei lá, não é de profissionalismo, né? Da falta de capacidade mesmo da polícia. Aí, no caso da série da Daniela mostrou até mesmo o fato da corrupção dentro da polícia, né? E tudo mais. E que é a falta de investigação, né? Porque a Glória Pérez, ela teve que fazer a investigação por conta própria, né? Tipo, ela que foi atrás de tudo, ela fez tudo e mostrou, provou. E, nossa, pesou muito por ela ser quem ela é. Se fosse uma pessoa qualquer, tipo, teria dado em nada, né? Não tinha. Assim, a gente fica indignada, por exemplo, eu fico indignada com o tanto de tempo de prisão que eles pegaram, né? Eles não pegaram nem 10 anos. Então, eu fico indignada. Mas eu fico pensando, gente, se não fosse o trabalho daquela mãe, eles não tinham pego nem isso. Porque ela assim, a gente vê a dor dela, porque é palpável. Assim, olhando para ela, a gente vê que ela tem aquela dor da perda da filha dela. Agora, imagina você perder, né, uma parte sua, e ela ter essa expertise, né? Ela pensar nisso, que
olha, do jeito que tá, do jeito que tá correndo essa investigação, ela não vai sair. Ela não vai estar. O que eles têm contra eles não é suficiente para colocar eles na cadeia. E ela foi muito inteligente de pensar nisso e ir atrás das próprias provas dela. Porque se não fosse isso, não tinha. Porque a única coisa, eles não tinham nenhuma prova física, né? Nenhuma prova incontestável, não tinha material genético, não tinha, até porque não era realizado na época, né? Em 92, não tinha luminol, não tinha DNA, então era bem a investigação mesmo. Então, foram 2 fatos que fez eles pegarem o assassino, que foi a testemunha, né, que foi aquele cara, gente, aquele homem, ele só pode ser um anjo, porque... Que anotou a placa, né? Que anotou a placa, o advogado, né, porque quantas vezes a gente não passa por uma coisa assim meio estranha, a gente às vezes nem vê, né, e aí às vezes ele teve essa coisa de, eu vou anotar a placa, ele anotou a placa e anotou a outra. Então, se não fosse esse homem anotar essa placa, gente, teria sido muito difícil, porque a cena do crime foi totalmente contaminada. Teria dado em nada. Não tinha. Como que eles iam ligar o assassinato a ele? Como? Tem coisas que não tem explicação, né? Acontece de um jeito que leva para um caminho que... E é engraçado que no documentário, ele fala que ele foi visitar uma pessoa e ele estava voltando àquela hora porque ia passar um filme que o neto dele queria assistir. E o neto dele falou, não, vovô, eu quero assistir o filme, ia passar lá um filme, e eu quero voltar depois da novela. E aí ele estava voltando justamente naquela hora, ele estava passando por ali naquela hora, e ele olhou aqueles 2 carros, que era um lugar muito estranho, né, um lugar muito estranho para os 2 pararem, e aí ele pensou assim, ele foi para casa, né, ele foi para casa da filha dele, não era nem a casa dele, ele estava visitando, né, era uma visita, ele não morava no Rio de Janeiro, ele morava em Belo Horizonte, e ele estava visitando a filha dele. Quando ele chegou lá, ele falou, olha, eu vi 2 carros parados ali, eu achei esquisito e tal. Aí ele contou pro caseiro, né, da filha dele, e eles foram juntos. E aí ele foi, passou, anotou a placa. Quando ele voltou, ele viu a Paula, que é a única pessoa que liga ela ao assassinato, é ele. É a testemunha. Porque também, se não fosse ele, se não fosse uma testemunha, ela também nunca ia ser ligada, porque ela não confessou. Ela confessou, né, no primeiro momento, mas aí a polícia, não, eu não anotei seu depoimento, agora você tem que ir lá na outra delegacia, na outra unidade. E aí quando chegou lá, ela chegou com o advogado e falou, e ela nunca mais falou, ela nunca mais disse. Ela nem no julgamento, né? Não no julgamento. Outra parte que acabou comigo foi o julgamento, assim, o julgamento foi muito difícil de assistir. Vocês falaram 8 anos, né? Mas por que foi que eles não pegaram mais que 8 anos? Explica, Nath. É por causa da regressão de pena. Como eles não pegaram um crime hediondo, certo? A lei de crime hediondo não abrangia crimes contra a vida, só se envolvesse dinheiro, patrimônio, certo? Meu Deus! Isso era o crime, Como assim? a lei de crime é. Hoje em dia é hediondo? Sim. Aí, por causa da Glória Pérez. Isso. Aí a Glória Pérez, ela mudou a lei, ela viu que a comoção pública, ou seja, nós podemos mudar a lei, nós podemos fazer lei, desde que nós temos a comoção pública. Então, ela arrecadou assinaturas, e isso tem que ser em vários estados diferentes, não pode ser só em um. Ela arrecadou mais de 1 milhão de assinaturas, foram 1.300.000 assinaturas, certo? Isso foi em 1994 que ela fez. E ela se uniu a uma outra mãe, lá em Minas Gerais, ocorreu um crime, certo? Sequestraram uma criança, né? A filha dessa mulher, e aí mataram ela, só que eles pediram resgate. Depois que eles mataram ela, né? Eles mataram ela queimada
num bananeiral lá, e a mulher fala que a única coisa que ela recebeu da filha dela foi uns dentinhos, alguns Mas, ossos e uns aí, pedaços de coisa carbonizada. Foi a única coisa que ela recebeu da filha dela. E só foi considerado crime hediondo porque eles pediram resgate. Eles assassinaram a filha dela, pediram resgate. Por quê? Porque envolvia patrimônio, envolvia dinheiro. Então, a Glória Pérez achou isso muito errado. Achou isso errado. Porque como assim? Você vai... é tanto que ela até explica, ela ilustra dessa forma. Porque, por exemplo, matar um periquito na floresta era muito pior do que você matar o guarda, se ele te pegar matando um periquito, entendeu? Uhum. Porque se você matar o guarda, você tem direito, se você for réu primário, você tem direito à fiança, você tem direito à primariedade, né? Então você cumpre um terço da pena, e foi por isso que eles só cumpriram isso. Eles pegaram 19 anos, se eu não me engano. Outra coisa, eles não pegaram, o juiz não deu mais de 20 anos, porque naquela época ele podia recorrer da pena, e ele recorrendo, ele podia, se o juiz desse mais de 20 anos, eles podiam recorrer. E se ele recorresse, poderia que ele nem seria mais, ele poderia ser inocentado. Então o juiz, ele deu 19 anos. 19 anos pro Guilherme, pro assassino, né? E 18 anos pra assassina, porque ela era menor de idade na época. Ela tinha 19 anos, mas na época era 21. A maioridade era 21. E aí, a Glória Pérez, ela conseguiu mudar a lei, só que em 1994. E a lei, ela não retrocede. Não para prejudicar, só para beneficiar, né? Então, se fosse uma lei que beneficiasse, ele usaria. Mas como era para prejudicar, a lei não retrocede. Então, ele não respondeu como crime hediondo. Se hoje, por exemplo, uma pessoa ela é morta, hoje é considerado um crime hediondo. Então, ela não tem o benefício de ser um réu primário. Ela responde como... E hoje, por exemplo, a progressão da pena, se eu não me engano, dependendo, é 50%. Antigamente era um terço. Então ele pegou 20 anos. Eles ficaram... O julgamento foi em 97, se não me engano. Porque o advogado do assassino fez um negócio, fez um escarcéu, né? Eu vou pegar tal prova, vou fazer tal prova. Pra quê? Pra atrasar. Pra atrasar tudo isso. E aí ele ficou preso. Quando ele, por exemplo, ele foi preso ele foi julgado em 97. Se eu não me engano, em 98 ele já saiu. Entende? Então eles não ficaram presos quase nada. A assassina, né, a mulher, ela cursou direito, né, na mesma faculdade que o filho da Glória fez direito. Ela cursou direito, ela estudou com o promotor do caso dela, entende? Então, assim, outra coisa, a generosidade, assim, da Glória também é muito em relação a isso, porque ela criou uma lei, ela foi à luta. Antigamente, ela disse assim, o processo para pegar as assinaturas em 94 era muito difícil. Eles pegavam a assinatura, o abaixo-assinado, por revista, sabe? A revista Contigo mandava a lista e as pessoas assinavam. Os amigos da Daniela, eles levavam a folha para os teatros para pegar assinatura, shows, sabe? Shows da MPB. E foi assim que eles arrecadaram 1 milhão de assinaturas. E aí, aí o processo das assinaturas tem o vídeo, né? Que ela levou para Brasília e ela chegou no último dia. No outro dia seria recesso. O recesso parlamentar. E aí, se ela não fosse aprovada naquele dia, ela não valeria mais as assinaturas. E aí ela ficou desesperada, porque todo mundo estava saindo. Todo mundo saiu. E aí a salvação dela foi que o presidente do legislativo, né, o presidente foi e fez a lei em caráter de urgência, porque nesse caso não precisaria de votação. Ele assinava e a lei estava valendo. E pronto, foi assim que foi feito. É tanto que, assim, depois que eles saíram, eles pediram o direito de esquecimento, né?
E aí eles não podem ter o direito de esquecimento, porque é histórico. Se uma pessoa hoje tá na faculdade, vai estudar a lei de crime hediondo, tá lá o caso da Daniela Pérez e tá lá. Entende? Então eles não podem, eles não têm direito a esquecimento. Certíssimo. Ô, Ju, uma indicação, amiga? Sim, pode ser o livro, pode ser a série, pode ser um podcast, qualquer coisa. Eu indico, com certeza, eu indico o livro, com certeza. Eu queria ler mais outros livros, li poucos, mas esse valeu muito a pena justamente porque não é uma biografia sobre o assassino, não é uma história sobre o que passa na cabeça dele. Na verdade, o livro é da perspectiva dos investigadores e dos jornalistas. E fala sobre os danos que os investigadores sofreram, as suas famílias, do quanto eles sofreram por 3 décadas durante a investigação que aconteceu, né, sem ser resolvido o crime. Então, acaba que tira o foco do assassino e leva o olhar para as vítimas, que não apenas as pessoas que foram assassinadas, mas também todas as famílias que foram impactadas. Enfim, então eu acho muito legal esse tipo de relato. Massa, amigo. Como é o nome do livro? BTK, A Máscara da Maldade. Perfeito, está indicado. Vou procurar, hein? Tá bom. Moinho, Oi. e você indicaria a série do Jeff Dahmer? Indico, pode assistir. E por quê? Se você tiver estômago, gente, eu não ligo mais, assim. Pouca coisa me abala. É verdade. Mas É assim, só pra tu explicar, o que que a pessoa vai encontrar? Ela vai assistir, ela vai colocar lá na série do Jeff Dahmer, o que que ela vai encontrar? vai encontrar frieza, vai encontrar canibalismo, vai encontrar injustiça, vai. Pronto, Revoltante. Eu odeio esse pai daquele menino também. o pai dele também. Vai, conta a história dele um pouquinho, só pra arrematar. É a história de um cara que passou a vida toda tentando, segundo ele, de alguma forma, não fazer esse tipo de coisa, mas ele dizia que era mais forte que ele pegava algumas pessoas, se sentia muito sozinho, e aí matava elas, aí de um tempo pra cá, acho que seria interessante também comê-las, aí ele, além de matar, comia algumas partes do corpo delas, aí guardava também algumas partes do corpo na casa dele, e aí os vizinhos tentavam o tempo todo dizer para a polícia nem ligava, dizer que era doidiça, e aí depois o último cara que ele tenta matar sai correndo, encontra a polícia e a polícia vê todas as partes dos corpos lá no apartamento dele. E aí ele é preso. E aí o que ele queria mesmo, na verdade, ele disse se sente culpado mesmo, os culpados assim, né? Ele assume tudo que ele fez e diz que deveria mesmo morrer, porque isso que ele tinha realmente era uma doença não, porque ele dizia que ele não era louco, né? Ele dizia que tinha noção de tudo que estava fazendo. E que entendia que ele realmente deveria morrer. Mas aí ele vai pra cadeia e depois matam ele lá na cadeia. E o pai dele também tenta em cima disso, ele tenta conseguir, como é que eu posso dizer? Tirar mérito disso, né? Fazendo livros e tudo mais, e não deu certo. Mas Pra aí justificativa, né? se justificando que o menino era assim, porque ele que ensinou e que ele também tinha esses pensamentos de matar pessoas. E pronto. Pronto, tá aí a indicação e a sinopse, né? Meu Deus. E eu acho que pra finalizar Você a não vai indicação. desavisar, né? Não vai. Gente, pelo amor de Deus. Canibalismo é demais pra mim. Teve uma hora que ele torra um bife e vai comer que eu não aguentei ver, senão eu ia vomitar. Existe um limite. O meu limite é esse aí. É o meu também, eu não consigo. E pra finalizar a indicação da Nath. Eu acho que assim, não é surpresa pra ninguém, né? Porque eu tô pregando a palavra do Mind Hunter tem tempo.
Pronto, Então, é a tua hora de secar aí, de falar sobre Mindhunter. é porque assim, eu, com a série, na verdade, eu fiquei muito fã do John Douglas, que é o filme, a série é baseada no livro, que é escrito por John Douglas, né? Na série, a série não é documental, a série é ficcional. Então eles mudam o nome dos personagens, eles mudam um pouco os fatos, assim, mas a série é muito boa, é muito bem dirigida, e assim, quem gosta de true crime, mas não gosta muito da questão gráfica, né, então, eles não citam nem os assassinatos, na verdade. Então, eles focam muito no psicológico, porque o John Douglas, quem foi o John Douglas? Foi o cara. Ele foi o criador dos perfis, né, da análise de perfis de assassinos. Então, lá na década de 70, que quando começou essa leva de psicopatas, né, de serial killers, na verdade, assim, as cadeias estavam cheias de pessoas que cometiam crimes, né, e que ele poderia usar aquelas pessoas para conhecer. É tanto que tem uma frase que ele usa, que ele fala assim: se você quer conhecer a obra, se você quer entender a obra, você tem que conhecer o autor. E aí, com isso, ele começou a entrevistar. E o FBI, ele criou muita resistência em relação a isso, porque o FBI, naquela época, eles eram muito idiotas, gente. Porque eles não acreditavam na psicologia, eles achavam que isso era uma coisa que não funcionava, que não era bom eles usarem. E o John Douglas, ele começou a entrevistar os assassinos. E na série, assim, a caracterização, gente, é maravilhoso. O primeiro que aparece na série é o Ed Kemper, que foi um assassino em série que matou várias mulheres. E ele começou a dar as características. Por exemplo, ali ele começou a falar o modus operandi. Então, por exemplo, o modus operandi, ele é diferente da assinatura. Modus operandi é o comportamento adquirido pelo assassino para cometer o crime. Então, por exemplo, o Ted Bundy. Ted Bundy foi uma pessoa que ele entrevistou também, tá? Então, o Ted Bundy, ele tinha um modus operandi. Ele se fingia de aleijado, ele colocava um gesso no braço. Era o tipo de comportamento que ele tinha para atrair a vítima, certo? Esse é o modus operandi. A assinatura é aquilo que ele faz para obter a satisfação durante o crime. Então, por exemplo, estrangulamento, são esses tipos, isso são as assinaturas. E a assinatura, ela não muda. O modus operandi, ele pode mudar, mas a assinatura não. E com essas observações, com o John Douglas, assim, através dessas observações, ele foi começando a conhecer os assassinos e conseguir estabelecer os perfis. Então, ele trabalhou em investigações, assim, vários casos famosos, assim. Por exemplo, o BTK. Na série Mindhunter, o BTK aparece, porque ele tá operando na mesma época que ele tá construindo ali a unidade de ciência comportamental. Então, o BTK aparece na série, né, na série, e a gente sabe quem é porque a gente conhece. Então, ele investigou o assassino de Green River, também, que foi um assassino lá em Seattle, né? E o BTK, ele fez o perfil dele. Ele, na segunda temporada, eles já citam, né, o BTK. E quando ele fez o perfil, né, dele na época, mas quando ele foi pego, né, na verdade, ali quando depois dos 30 anos, que ele voltou a entrar em contato com ele, o John Douglas já estava aposentado. E aí a polícia entrou em contato com ele, né? E ele foi e falou assim como ele ajudou o investigador a conduzir tipo, induzir ele. Ele orientou, né, o investigador. Ele sugeriu, assim, ele fez algumas recomendações que era assim, alimentar o ego dele através de entrevistas. Então, o investigador, ele deu, assim, várias coletivas, tá? E criou um vínculo com ele, com o BTK. E aí, com essas entrevistas, o BTK começou a mandar material
E ele falou assim, olha, uma hora ele vai baixar a guarda, né? Incentiva ele que ele vai baixar a guarda. E aí foi quando ele, né, falou e mandou a carta do disquete. E foi assim, que a gente não imagina, né, que ele tá por detrás de tantos crimes que a gente fala hoje, mas ele ajudou a desvendar muitos, assim, pela análise de perfil, tudo pelo psicológico. Então, o John Douglas, ele estudou muito a tríade do homicídio, né, eles falam lá na série também, que é aqueles 3 pontos que podem ser identificados quando a pessoa é criança, né, e que na série não fala não como uma justificativa, porque o assassino em série, ele fala que ele não nasce. Ele, na maioria das vezes, ele é criado. Ele é criado porque, se você for ver os casos, né, todos eles têm uma família uma família que é totalmente disturbada, assim, não tem nenhum alicerce familiar. Ele tem neurose tardia, baixa autoestima, né? Eles cometem incêndio quando são crianças e maltratam os animais, crueldade com os animais. É uma característica, assim, que eles, na série, eles falam, assim, como um alerta. Que se a criança tem alguma dessas características, ou todas as características, né, para ficar alerta, para tratar, porque o jeito que o assassino ele pode desenvolver de acordo com os incentivos que ele recebe, né, do ambiente, ele pode também se conter de acordo com esses incentivos, né, e que talvez ali contornar e tratar e ele pode ser um psicopata que nunca vai matar. Então, ele trabalha muito isso. Inclusive, outra característica, assim, outra curiosidade do John Douglas é que ele foi consultor no filme Silêncio dos Inocentes, que eu descobri depois da minha pesquisa, que ele fez ali com o trabalho dessa análise, né, de perfis, ele criou o perfil dos assassinos que tinham lá no filme, né, do Hannibal, do outro lá, e dizem, né, que tem um personagem que é inspirado nele, lá no filme, assim, o personagem do Scott Glenn. Então, assim, ele hoje já tá aposentado, já é um senhorzinho, e ele fez muito, assim, ele tá ali na história que a gente discutiu aqui, praticamente, ele tá lá. Então, eu acho muito legal a série, vale muito a pena. A série, ela é muito bonita, os diálogos, assim, são muito, muito legais. E tem vários casos que às vezes eu não conhecia, mas eu fui pesquisar por causa da série. E vale muito a pena. Perfeito. Acho que é isso, né, gente? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Acho que não vai ser o último episódio dessa série aqui no podcast, porque não faltam, infelizmente, aí crimes pra gente discutir e a discussão sobre entender também esses criminosos também nunca chega ao fim, né? Sim. Então, um beijo, meninas. Obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Tchau, beijo, beijo. Tchau, beijo. Ah, Beijo. obrigada. Tchau. Eu que agradeço, gente. Tchau. Valeu.